Olá a todos. Esse vídeo faz parte da primeira avaliação da disciplina de Tópicos 3 da Universidade Maurício de Nassau. Disciplina essa que é ministrada pelo professor Caio Barbosa. E meu nome é Marcos Duran Pereira e eu sou estudante aí do curso de Engenharia Química pela mesma instituição, pela Universidade Maurício de Nassau. O tema escolhido para essa apresentação foi um breve resumo sobre a história da cerveja, onde, nessa apresentação, eu vou procurar adentrar um pouco sobre a história da origem da cerveja e sua respectiva produção, além de alguns fatos curiosos aí no decorrer da história. Então, originalmente, né, que se tem relato, os primeiros registros da fabricação de cerveja são lá de 6.000 anos atrás e são através de um povo lá da Mesopotâmia, são os sumérios. Então, aí, como fazem 6.000 anos, aí a cerveja pode ser, sim, considerada uma das bebidas mais antigas do mundo, né? E curiosamente, ela foi descoberta sem querer, de forma acidental, quando se verificou que cereais fermentados resultavam em uma bebida de sabor agradável. Então, a gente pode ver que a Mesopotâmia é uma região aqui no mapa que abrange países que atualmente, né, são ali Iraque, Irã, Palestina, enfim, essa região aqui que é do Oriente Médio, né? Aqui no mapa mais aberto, a gente pode ver então que essa região da Mesopotâmia é aqui a África, né? É aqui no Oriente Médio, aqui bem próxima, essa região bem próxima à África. Então, ainda na questão da origem, então, como eu mencionei, então a cerveja de certa forma ela não foi inventada, né? Porque foi algo ocasional, então ela foi descoberta. E a descoberta ela foi porque, na época, quando o homem deixou de ser um ser nômade, né, passou a se fixar mais, isso logo depois aí da última idade do gelo, por volta de 10.000 anos antes da era cristã, que uma boa parte dos humanos se estabeleceu numa região que era conhecida como Crescente Fértil, que essa região justamente que envolve, além dos países que eu já mencionei, né, tem o Kuwait, tem ali Líbano, uma parte da Turquia, o Chipre, e também o Egito. Então, quando o homem se estabeleceu ali, ele acabou cultivando e coletando bastante grãos, né, de cereais. E foi através dessa frequente coleta que acabou se descobrindo, sem querer, aí, a cerveja. Então, inicialmente, a produção era feita por mulheres, baseado em cervesia. Então, na época, culturalmente, os homens não ficavam em casa, né? Isso na época. Então, porque a produção de cerveja era bem artesanal, assim, não era uma escala industrial, então era feito em casa e as mulheres ficavam em casa, em sua grande maioria. E era servida todos os dias como um dia de jejum para a família, não somente para os adultos, como também para as crianças. E aí, curiosamente, uma deusa dos sumérios era uma deusa feminina, justamente porque a produção era, digamos, quase que exclusivamente por mulheres, que é a deusa aí Ninkasi. Ela é uma figura feminina aí, segundo a crença dos sumérios. Então, as primeiras cervejas, né, conforme Abraham, elas eram diferentes do que são hoje, né? Até porque a matéria-prima também era diferente. Então, as cervejas tinham as cores escuras, era turva, um gosto amargo, e até o teor alcoólico era de 10%.
E, além disso, pode-se dizer que para aumentar a produtividade, é acrescentadas aí alguns elementos como uvas, mel, tâmaras. Como eu falei, além da produtividade, também a questão do sabor e aroma para a cerveja. Agora, indo um pouco mais adiante, né, na época do Egito Antigo, e que se observou aí em registros que a cerveja também era utilizada como uma forma de pagamento dos trabalhadores que construíam as pirâmides de Gizé, de Gizé no Egito. Então, nos registros lá foram a esses trabalhadores, né, que ficavam aí numa vila próxima, né, aonde era construída, isso lá em 2.500 anos antes da era cristã. Então, que o pagamento aí se constituía de 3 ou 4 bolos de pão e 2 canecas contendo aí cerca de 4 litros de cerveja. Já aí os trabalhadores que eram de cargos superiores, né, como gerentes e funcionários, recebiam aí maiores quantidades, tanto aí desses bolos, né, de pão, como também aí da cerveja. E, curiosamente, a cerveja também era utilizada na medicina, isso então na área de saúde, pelos mesopotâmicos, né? E também como os egípcios também utilizavam aí a cerveja medicinalmente. Então a gente pode observar isso nas tábuas de escritura cuneiforme da cidade suméria de Nippur, lá de 2100 antes da era cristã. Então é o registro mais antigo em que ainda se tem, né, que sobrevive do emprego do álcool na medicina. Também uma outra informação curiosa, que temos aí o Código de Hammurabi, que também era uma legislação aí vigente no Império Mesopotâmico de 1770 antes da era cristã, que poderia se aplicar a pena de morte, né, uma execução sumária para o cervejeiro que fraudasse aí um produto para posterior venda. Então, a partir aí dessa legislação, se configurou aí o cervejeiro como um membro importante da sociedade. E também aí mais adiante, a gente pode observar aí bem mais adiante, na verdade, o imperador Carlos Magno, que foi aí o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele decretou aí no final do século VIII, no final, um conjunto de regras, né, chamada de Capitular de Vilis, que reconhece os cervejeiros como artesãos especializados e ocupantes de uma posição de destaque entre a organização dos vilarejos. Então, os cervejeiros aí na sua respectiva posição de destaque. Mas até então, né, que se tem notícia nos registros, a produção de cerveja não era em grande escala. Então, somente a partir aí se verificou que os monges aí, devido à sua organização e às suas instalações, eles foram os primeiros a produzir cerveja em grande escala, até mesmo aprimoraram as técnicas para melhorar a qualidade e também a conservação da bebida. Inclusive, se tem notícia aí que tem reconhecida como a Santa do Lúpulo, que foi uma monge, né, uma monja, que é a beneditina alemã Hildegard von Bingen. Isso lá em 1098, ela viveu entre 1098 e 1179. Foi a primeira a acrescentar lúpulo na produção de cerveja. Então, hoje ela é reconhecida aí como a Santa do Lúpulo. Mais adiante, aí em 1516, aí já no século XVI, portanto, né, uma curiosidade sobre a lei da pureza alemã, que através aí do Duque Guilherme
Guilherme IV, né, o Duque da Baviera, promulgou aí a Lei da Pureza Alemã, que determinava que a cerveja deveria ser produzida a partir de cevada, lúpulo e água. Então, aí mais adiante, com a intenção de obter uma bebida de excelente qualidade, foi incrementada a levedura. Então, que também se pode dizer que a lei excluía a utilização de outros cereais, especiarias e ervas da época. Agora, sobre a chegada da cerveja ao Brasil. Digamos assim, de uma forma não canônica, pode-se dizer aí que a cerveja chegou ao Brasil de uma forma não oficial, chegou ao Brasil ali por volta de 1637, quando Maurício de Nassau, o conde Maurício de Nassau, ele chegou em Pernambuco. A primeira invasão holandesa ocorreu na Bahia, ali entre 1624 e 1625. Então, essa chegada de Maurício de Nassau foi a segunda invasão holandesa aí ao país. Que aí ele teria trazido o cervejeiro Dix. Então, a partir daí, em 1640, o Brasil teria ganho a sua primeira cervejaria, inaugurada aí na casa aí do Maurício de Nassau, chamada de La Fontaine, e foi em Recife, né? Que chamava Cidade Maurício, né, na época, na verdade. Agora, digamos, um texto canônico, um texto oficial, fala aí que a cerveja chegou ao país somente em 1808. Isso, 1808, porque coincide com a data da fuga da família real portuguesa, lá Dom João VI e Carlota Joaquina, a fuga da Europa para o Brasil, né? Porque Napoleão Bonaparte estava botando o terror lá na Europa, né? Matando reis, destituindo reis, enfim. E Dom João VI, aí, junto a Carlota Joaquina, sua esposa, fugiram de lá, de Portugal, para o Brasil. E então teriam trazido aí a cerveja para o país, mas poucas pessoas eram aí que consumiam a bebida, uma pequena parte da população, e só havia marcas importadas, né? Não era uma produção nacional, isso por volta de 1808. Já em 1836, mais exatamente dia 27 de outubro, se teve aí no Jornal do Comércio, lá no Rio de Janeiro, a primeira notícia sobre a fabricação de cerveja no Brasil, oficial, digamos assim, que foi o anúncio publicado no jornal, e aqui uma citação direta, que diz o seguinte: na Rua Mata-Cavalos, número 90, e Rua Direita, número 86, da Cervejaria Brasileira, vende-se cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza a um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. Então, esse é o texto oficial, né, a primeira referência, o primeiro registro da cerveja, da produção de cerveja no Brasil. Aí, já no século XIX, né, já com uma escala industrial, a primeira cervejaria de escala industrial, se tem notícia, foi ali entre 1870 e 1880, que foi em Porto Alegre. Mas aí, como começou a surgir ali máquinas compressoras frigoríficas, né, com fluidos refrigerantes, se foi possível aí a criação do gelo. E aí se conseguia aí um controle mais apurado no processo de fermentação. Então, as fábricas que ficavam ali mais ao sul migraram aí para a região sudeste. Então, aí nessa época, nessa migração, foram fundadas duas empresas aí, são mega empresas hoje em dia, né, que é a Brahma e a Antártica, que depois vieram a se fundir aí no grupo Ambev. E hoje, né, pode-se dizer aí que a cerveja aí ela é a quarta bebida mais consumida no mundo, né? Só atrás aí do café, do chá e do suco de laranja. Então, ela é mundialmente consumida.
E também pode-se dizer que o mercado brasileiro atual, o mercado é o terceiro maior do mundo, ficando apenas atrás da China e dos Estados Unidos. A produção nacional é cerca de 14 bilhões de litros e o consumo médio no Brasil é cerca de 68 litros habitante ao ano. Parece bastante, né? E até em relação a alguns países da América do Sul é interessante esse número, mas se comparar países como, por exemplo, República Tcheca, aí é menos da metade aí do consumo deles, que é 143 litros habitante ao ano. Ou a Alemanha, né, tradicional, fabricante de cerveja, com seus 106 litros habitante ao ano. Então, isso mostra que há um espaço para crescimento em um país continental como o Brasil. Aqui, algumas referências que eu utilizei no trabalho e muito obrigado à atenção de todos.